Então, o sono, William, ele é uma função extremamente importante para a fisiologia humana. Como a gente sabe, cerca de 33% do nosso tempo sobre a superfície da Terra é dormindo, ou deveria ser. A média é, no geral, de acordo com as neurociências e as pesquisas mais avançadas no que diz respeito ao sono, são que seriam necessárias 8 horas aproximadamente diárias, na média, para a maioria das pessoas, para que você alcance todos os benefícios que o sono pode alcançar. Nós sabemos que o sono de qualidade, ele tem uma característica de ser o sono reparador. Então, por exemplo, todas as atividades diárias que envolvem músculos, ossos, articulações, questões metabólicas, todas essas estruturas envolvidas com as funções corporais, elas precisam ser, vamos dizer assim, precisam ser renovadas a cada ciclo, né, de 24 horas, 8 horas precisam ser destinadas, vamos dizer assim, para fazer um check-up, né? Durante essas Aham. 8 horas é o que acontece, vai fazer um check-up, vai avaliar todos os sistemas, vai fazer um processo de reparação celular, de reparação tecidual, para que o sistema se reinicie depois que você acorda. Uhum. Então, na real, a gente pensa, não, o sono é para descansar. Sim, alguns sistemas descansam, enquanto que outros, ó, estão mandando ver. Então, a grande questão é que o sono de qualidade tem uma grande característica reparadora. Então, o nosso corpo fica preparado para o outro dia reiniciar o sistema e começar as novas funções. Isso serve tanto para a questão, vamos dizer assim, mais física, como também aqueles que envolvem os processos mentais. Porque o cérebro é um sistema, né, com estrutura física, biológica, que também precisa passar por um processo de recuperação e de reparação, né? Então, isso acontece durante o ciclo do sono. E aí existem estratégias que nós podemos estar resgatando, estratégias que nós podemos estar utilizando para fazer com que o processo de reparação corporal, incluindo o cérebro, né, possa ser beneficiado. Algumas coisas eu posso fazer para ajudar e algumas coisas eu tenho que evitar para não estragar. Não, perfeito, perfeito. Até a gente vai começar a trabalhar nesses pontos mesmo, professor. Iniciando, né, esse processo de preparação para o sono em relação ao ambiente, né? Qual que é um ambiente propício para a pessoa, na hora de dormir, ela realmente dormir? O que seria o ideal ela fazer, né? Que já ajuda na questão do sono, né? Para que ela possa aí ter um desempenho melhor no seu dia. Então, quando a gente fala no ambiente, William, a gente tem que pensar que, vamos lá, vamos pensar antes do cara dormir, então, tá? Antes dele É. dormir. O ambiente ideal seria 3 horas antes, por exemplo, não fazer nenhuma atividade física intensa. Não, não, mas, ô, prof, vamos fazer diferente. Vamos fazer primeiro específica no quarto. Qual é o ambiente que ele precisa estar dentro do quarto para ele poder dormir? Entendi. O ambiente Entendeu? não relacionado ao quarto do Ao cara, não o quarto do ambiente cara. geral, tá? Não, Então, vamos o fazer assim. ambiente, pouca Tá. luz no ambiente. Essa luz, ela tem que ser daquela branca ou da amarela? A luz branca, na real, ela não existe de forma natural, né? Então, a luz amarela seria o ideal para indução de sono. Uma luz Tá. mais amarelada e de baixa intensidade, tá? De Isso é baixa legal. intensidade. Isso é legal de falar, professor, porque normalmente quando as casas são mais novas, elas já vêm com aquela luz branca em todo o ambiente. Não é Uhum. diferenciado do quarto para a sala. Eu já reparei isso em algumas casas que eu visitei novas. E isso, querendo ou não, prejudica na hora do sono, né? Porque deixa a pessoa mais ativa, mais acesa, né? É igual o professor falou, Isso. antigamente era a luz só de vela, se eu não me engano. Enfim, já era uma luz mais propícia para ir abaixando, né? Isso. Desestimulando a nossa pupila até a gente conseguir dormir, né? Exatamente. Eu preciso avisar, porque é o seguinte, William, o sono também envolve rotina. Então, o seu quarto tem que favorecer a rotina de quando você entrar lá, você já saber que está próximo de você ir dormir. Então, uma luz de baixa intensidade, uma luz mais amarela, já começa a dizer, começa a avisar a sua pupila e, portanto, os centros cerebrais de processamento do sono de que está chegando a hora no qual você vai começar, então, a procurar um ambiente mais ideal para você dormir. Então, o quarto não pode ter televisão. Não pode ter televisão. Tem muita gente que diz, mas eu durmo mesmo com televisão ligada.
Aí vem uma outra questão. Por quê? Porque quando a televisão está ligada, a incidência de luz sobre a pupila, ela persiste. Então, o que acontece é que você tem dois mecanismos indutores do sono, tá, William? Bem conhecidos hoje. Um é o mecanismo de pressão do sono, que é induzida pela presença da adenosina no sistema nervoso, tá? Uhum. Que a adenosina é um derivado do trifosfato de adenosina, que é o ATP, que é uma fonte de energia que as células do cérebro, as células do corpo inteiro usam, né? Para produzir energia e cumprir suas funções. À medida que o cérebro vai usando essa fonte de energia, vai se acumulando no cérebro a adenosina, tá? E aí, quanto mais energia eu uso, mais adenosina se acumula no cérebro. E a adenosina é uma substância química que induz a pressão no sono. Isso é uma coisa. E a outra pressão do sono está relacionada ao ciclo circadiano, que é a melatonina. Que é a melatonina que é produzida a partir da redução da luz. Então, assim que a luz começa a reduzir no ambiente, começa a avisar o cérebro de que está chegando perto da hora de dormir, então começa a produzir melatonina que vai se ligar a neurônios indutores do sono, lá no núcleo supraquiasmático do cérebro e tal, e vai começar a dizer, agora eu vou dormir. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu tenho uma televisão ligada no quarto, o mecanismo de luz sobre a pupila que deveria fazer a secreção de melatonina e aumentando durante o ciclo da noite, até você chegar lá 10, 11, 11h30, meia-noite dormir, ele não vai acontecer, por quê? Porque a luz está incidindo sobre a pupila. Então, o que acontece é que se eu tenho televisão no quarto, um dos mecanismos de inibição do sono vai estar presente, que é o quê? A inibição da secreção da melatonina. E aí vai atuar o mecanismo de pressão do sono induzido pela adenosina. Entendeu? Então, vou estar usando somente um mecanismo para induzir o sono. Tá? O que para algumas pessoas pode não ser suficiente. Aí o pessoal diz, tá, mas eu durmo. Só que o que acontece é que o sono tem fases. E algumas pessoas, eles dormem com a televisão ligada, mas eles não chegam na fase profunda do sono, que é dito como sono reparador. Então ele dorme, mas como ele não alcança o sono mais profundo, ele não se beneficia das substâncias químicas que são liberadas nessa fase do sono, que tem forte impacto reparador. Pois é, como, por exemplo, o hormônio do crescimento. Você sabia que o hormônio do crescimento é produzido durante o sono? Então, eu preciso chegar em determinadas fases do sono para que ele seja secretado. Então, o que acontece é que, se eu não atingir a fase profunda do sono, o que vai acontecer? Eu não consigo a reparação que eu preciso. Aí o cara dorme, mas acorda como? Cansado. Cansado, porque o sistema não foi reparado. Agora eu sei por que antigamente no meu quarto não tinha janela. A gente morava numa meia água ali atrás, a mãe só fechava a porta e ficava tudo preto. Então é por isso, então, para eu poder crescer mais, de certo, que ela fez isso. Tem relação, mas tem relação. Claro que o crescimento... Mas não adiantou muito, tá? Não adiantou muito, não passei de 1,78. Então não adiantou muito. Para, 1,78, então tô frito, tô com 1,65, 1,64 na época que eu fui me alistar. Como é que era teu quarto? O quarto era todo aberto, então, professor. Meu quarto, não tinha janela, mas a herança genética não era boa. Meu pai tem 1,60 e pouco, não adianta. Minha mãe também, então quem que eu ia puxar?